Ela pediu ao melhor amigo milionário que tirasse sua inocência, mas ele não quis parar. Antes de mergulharmos nessa história arrebatadora, conta pra gente. De onde você está nos assistindo e que horas são aí? Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe e vamos juntos nessa jornada, cheia de emoções. Zara Mitchell havia ensaiado esse momento 1000 vezes em sua mente, mas agora, sentada diante dele, as palavras pareciam muito mais pesadas do que ela imaginava. Ela passou o dedo pela borda da xícara de café, observando o vapor se dissipar no ar suave da tarde. O som distante de conversas e talheres criava um pano de fundo quase hipnótico, como se o mundo ao redor não soubesse que, para ela, aquele instante mudaria tudo. Ela havia escolhido aquele café de propósito, um território neutro, cheio de memórias. 12 anos de amizade, risadas e confissões vividas entre aquelas mesmas paredes. Caden Rowe estava sentado à sua frente, o olhar distraído no celular, a expressão tranquila de quem parecia sempre no controle. O vento de outubro tinha bagunçado levemente seus cabelos escuros e o sorriso fácil que tantas vezes a confortara continuava o mesmo, sereno, confiante, perigoso. Aos 32 anos, ele era o retrato do sucesso. Mas por trás dos ternos caros e da postura impecável, ainda existia o garoto que costumava levá-la para casa depois da escola, o mesmo que passou noites em claro quando a mãe dela adoeceu, o mesmo que comemorou cada pequena vitória da sua carreira como se fosse dele. "Você está tão quieta hoje", disse ele, finalmente desviando os olhos da tela. O tom leve, mas carregado de curiosidade. Aquelas pupilas castanhas, que sempre pareciam enxergar além das palavras, pousaram nela com atenção sincera. "Está tudo bem?" Zara pousou a xícara e respirou fundo. 28 anos de escolhas cuidadosas, de silêncios, de esperas. Tudo convergia para aquele instante. "Caden, tem algo que eu preciso te contar." A voz saiu firme, mesmo que o coração parecesse querer escapar do peito. Ele inclinou-se levemente, a expressão serena. "Estou ouvindo." As frases ensaiadas desapareceram. Restou apenas a verdade, nua, frágil e real. "Eu ainda sou virgem." O tempo pareceu parar. O olhar dele mudou, passando da surpresa para algo mais profundo, mais terno. Não houve risadas nem comentários. Apenas um silêncio intenso, o tipo que revela mais do que qualquer palavra. "Eu sei o que você deve estar pensando", continuou ela, mexendo nervosamente na alça da xícara. 28 anos, independente, bem-sucedida. Parece impossível, não é? Mas nunca foi sobre oportunidade. Uma mulher riu alto na mesa ao lado, e por um instante aquele som trouxe a sensação de realidade. O mundo seguia, indiferente à vulnerabilidade que tomava conta dela. "É sobre confiança", sussurrou Zara, "sobre se sentir segura o bastante para se entregar. E em todos esses anos, entre tantos encontros e pessoas, só teve uma com quem eu realmente me senti assim." A xícara de Caden parou no ar. O olhar dele encontrou o dela, e em segundos ela viu nascer ali uma mistura de compreensão e medo. "Zara", ele começou, mas ela o interrompeu, o coração batendo como um tambor. "Eu não estou pedindo promessas, nem um futuro. Não quero que você finja que é algo que não é. Só quero algo simples e, ao mesmo tempo, algo que muda tudo." Ela pediu ao melhor amigo milionário que fosse o primeiro homem em sua vida, mas nada saiu como esperava. O silêncio entre eles parecia ter peso. Zara Mitchell estendeu a mão por sobre a pequena mesa e pousou-a sobre a dele. A pele quente, familiar, um toque que conhecia há anos. Eram memórias que vinham em flashes, risadas depois das apresentações dela no trabalho, abraços demorados em noites de desilusão, brincadeiras que sempre terminavam com um empurrão leve e um sorriso. "Eu quero que seja você, Caden", disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. "Quero que seja o meu primeiro. Não porque eu esteja apaixonada por você desse jeito, mas porque confio em você."
porque sei que vai ser gentil, paciente, verdadeiro. Com você, eu posso simplesmente ser eu mesma. O café pareceu se calar. Talvez fosse apenas a mente dela, hiperconsciente do chiado da máquina de expresso, do toque vibrante de um celular próximo, da melodia suave de um jazz antigo no ar. Caden continuou olhando para as mãos entrelaçadas, o rosto impassível, até que, enfim, levantou os olhos para ela. Isso não é, Zara. Isso não é algo que você simplesmente pede, como se fosse emprestar o carro. Eu sei. O polegar dela acariciou levemente os nós dos dedos dele. Pensei nisso por meses. Não é impulso, não é desespero. É decisão. É minha escolha. E eu escolhi você. Ele afastou a mão devagar, passando os dedos pelos cabelos, o gesto que ela conhecia tão bem, sinal de que algo o estava abalando por dentro. Você é minha melhor amiga, Zara. Eu não quero estragar isso, não vai? A firmeza na voz dela o fez parar. Não vamos deixar que isso destrua o que temos. Por um longo instante, ele ficou em silêncio, observando a rua através da janela. Lá fora, jovens universitários passavam rindo, livres, como se o mundo inteiro ainda fosse uma promessa. Zara se perguntou se algum dia já havia se sentido assim. Isso vai mudar as coisas entre nós, disse ele finalmente. Talvez, ela admitiu, mas não da forma que você teme. Eu não vou me apaixonar por você e transformar tudo em confusão. Sei exatamente o que é isso e o que não é. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, algo dentro dela vacilou. Um lampejo de incerteza, rápido demais para admitir, mas impossível de ignorar. Ela sempre acreditou saber diferenciar amor de apego, desejo de conexão. Mas agora, diante dele, tudo parecia se misturar. Caden a observava com intensidade, o amigo protetor, o homem tocado pela proposta, o empresário acostumado a calcular riscos e consequências. Preciso pensar, disse ele por fim. Claro. Ela recostou-se na cadeira, sentindo-se exposta, vulnerável. Não espero uma resposta agora. Só precisava que você soubesse. Eles terminaram o café em silêncio. O conforto habitual que sempre existira entre os dois deu lugar a algo novo, denso, impossível de nomear. Quando ele a acompanhou até o carro, o abraço de despedida durou um pouco mais do que de costume, segundos suficientes para o coração dela perder o compasso. Enquanto dirigia pelas ruas conhecidas do bairro, Zara sabia, com uma estranha certeza, que havia acabado de mudar tudo. Só não sabia se para melhor ou para sempre. Naquela noite, deitada na cama, o sono não vinha, até que o celular vibrou. Caden. Ainda estou processando, mas obrigado por confiar em mim. Ela sorriu no escuro, o coração leve e pesado ao mesmo tempo, sem saber que a poucos quilômetros dali, ele também estava acordado. O olhar perdido no teto, o corpo em alerta, porque entre a confissão dela e o ritmo acelerado do coração dele, algo irreversível já havia acontecido. 3 dias depois, o sol mal nascia quando Caden Rowe, sem dormir direito desde o café, observava a cidade despertar através das janelas enormes de seu loft. O vapor do café em suas mãos se misturava à incerteza no ar. Ele achava que podia controlar tudo, até ela, até aquele momento. E agora, o homem que sempre teve respostas não sabia o que fazer com o próprio coração. Ele tentava convencer a si mesmo de que nada havia mudado, mas tudo já tinha. A vista da janela costumava acalmá-lo. O fluxo constante de carros, os caminhões de entrega manobrando nas ruas estreitas, o ritmo previsível da cidade despertando. Era o tipo de ordem que sempre o ancorava, mas naquela manhã, tudo parecia diferente, instável, como se o chão sob seus pés tivesse mudado de lugar sem aviso. O celular vibrou sobre a bancada de granito. Uma mensagem do sócio sobre a reunião da tarde. Vida normal, exigindo atenção. Mas a mente de Caden Rowe continuava voltando para as palavras dela. Quero que seja você. Quero que seja o meu primeiro.
Ele tomou com um gole longo do café. O amargor nada fazia para dissipar a névoa em sua cabeça. Caden havia construído uma empresa de entretenimento do zero, tomado decisões que valiam milhões, enfrentado negociações complexas com sangue frio. Mas aquilo era diferente. Era pessoal, perigoso. A parte racional da mente trabalhava em ritmo frenético, listando motivos para dizer não. Zara era sua melhor amiga, desde o colégio, desde os dias em que tudo era incerto e o futuro parecia distante. Ela estava lá quando o pai dele foi embora, quando o primeiro negócio faliu, quando o sucesso veio e ele se sentiu perdido no meio de tudo. Ela era o porto seguro, o equilíbrio, e o que ela havia pedido podia destruir tudo. Mas havia outra voz dentro dele, mais silenciosa, mais teimosa, aquela que notara como a luz do café tocava a pele escura dela, como os olhos de Zara tinham brilho próprio quando ela falava com convicção. Uma voz que sempre esteve lá, escondida por respeito, sufocada pela amizade. O toque do celular o arrancou dos pensamentos. Zara. Oi, atendeu, tentando soar normal. Oi. A voz dela era suave e incerta. Eu só queria saber se a gente está bem. Caden pousou o café e encostou-se ao balcão. Do outro lado da linha, ouvia sons familiares. A cafeteira borbulhando, passos leves sobre o piso de madeira. Sons que o acompanhavam há anos, nas ligações de manhã cedo. Mas agora, cada ruído soava íntimo demais. Estamos bem, respondeu com sinceridade. Eu só tenho pensado muito. Pensado bem ou mal. Ele podia imaginá-la perfeitamente. De pijama cinza, cabelo preso num coque desfeito, o vinco entre as sobrancelhas quando algo a preocupava. Pensamento complicado, admitiu. O silêncio que veio depois parecia denso, cheio de tudo o que nenhum dos dois tinha coragem de dizer. Caden, se isso for estranho demais, se eu tiver deixado as coisas esquisitas entre a gente... A voz dela vacilou. Ele ouviu a respiração trêmula do outro lado. Eu não posso te perder. Sabe disso, né? Se isso for arruinar o que temos, esquece o que eu falei. A vulnerabilidade dela atravessou qualquer defesa que ele ainda tinha. Aquela era Zara. Corajosa o suficiente para se abrir, mas com medo do que isso poderia custar. A mulher forte, dona do próprio negócio, que enfrentava o mundo com confiança, mas que ainda o chamava quando a ansiedade não a deixava dormir. Você não vai me perder, disse ele firme. Aconteça o que acontecer, isso não muda. Outro silêncio. E então, mais baixo, a voz dela. Então, você está considerando? Não era uma pergunta, era uma constatação. Ela o conhecia demais. Podia ler o que ele não dizia, até por telefone. Sim, ele respondeu, surpreso com as próprias palavras. Estou. Do outro lado, ouviu a respiração dela falhar, seguida de um leve som. Talvez ela tivesse se sentado de repente. Sério? Sério. Caden se aproximou da janela, encostando a palma livre no vidro frio. A cidade lá fora seguia seu curso, alheia ao turbilhão dentro dele. Mas, Zara, preciso que você entenda uma coisa. O coração dela parou por um instante, porque naquele tom grave e hesitante, o mesmo tom que ele usava antes de tomar decisões que mudavam tudo, ela pressentiu que nada seria o mesmo depois da próxima frase. Ele disse sim, mas nem imaginava o que isso iria despertar. Zara, isso não é apenas um favor. A voz dele soou grave, densa. Se a gente cruzar essa linha, eu não posso prometer que nada vai mudar, que eu vou continuar te vendo do mesmo jeito. O silêncio que veio depois parecia respirar entre eles, pesado, cheio de possibilidades e medo. O que você quer dizer com isso? Ela sussurrou. Caden fechou os olhos. As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las. Quero dizer que passei 12 anos sendo o seu melhor amigo e sendo muito bom nisso, mas também passei 12 anos não me permitindo pensar em você de certas maneiras.
não me permitindo notar certas coisas. E se a gente fizer isso? Ele fez uma pausa, a mão livre passando pelos cabelos, num gesto aflito. Não sei se consigo voltar a não notar. Do outro lado da linha, o som da respiração dela, lento, tenso, parecia preencher o espaço entre eles. Ele podia quase sentir o coração dela batendo em sintonia com o dele. Caden, ela murmurou, eu não quero te assustar com isso. Não é medo, Zara. É respeito. A voz dele estava firme, mas havia algo vulnerável escondido ali. Você está me pedindo para tocar você, para ser parte de algo importante, intenso. E acha que depois disso eu vou conseguir fingir que nada mudou? Que ainda te vejo só como amiga? Lá fora, a cidade seguia indiferente. Um cachorro sendo levado para passear, um senhor esperando o ônibus, um entregador descarregando caixas. A rotina de sempre. Enquanto, 40 andares acima, duas pessoas tentavam entender se estavam prestes a mudar o destino das próprias vidas. Talvez, ela disse por fim, a voz quase um sopro. Talvez isso não seja algo ruim. O coração dele parou. O quê? Talvez esteja tudo bem se as coisas mudarem. Um pouco. Ela respirou fundo. Talvez tenhamos sido tão cuidadosos em manter tudo igual que nunca deixamos espaço para descobrir o que mais poderíamos ser. A confissão pairou no ar como uma ponte recém-construída, frágil, perigosa, mas impossível de ignorar. Você está dizendo... Caden começou, depois se interrompeu. O que exatamente você está dizendo, Zara? Estou dizendo que confio em você, com meu corpo, com meu coração, com tudo que vier depois. E talvez eu não tenha tanta certeza assim sobre o que sinto quanto pensei ter. Caden encostou a testa na janela, olhando o reflexo pálido no vidro. Tudo em sua vida fora planejado, metódico, seguro. Mas aquilo era como estar à beira de um penhasco, o vento cortando o ar, e ele sem ideia do que o esperava lá embaixo. Se formos fazer isso, disse devagar, cada palavra medida, vamos fazer do jeito certo, sem pressa, sem pressão, e sem fingir que é algo casual. Você merece mais que isso. Isso é um sim? Ela perguntou, a voz baixa, trêmula. Ele olhou novamente para a cidade, o mundo previsível que havia construído, a segurança que sempre o protegeu. E então pensou nela, na calma dela, no olhar confiante, no brilho contido nos olhos quando disse, eu confio em você. É um sim, respondeu finalmente. A palavra saiu carregada de algo que ele não conseguia nomear. Mas vamos fazer com cuidado. Vamos conversar sobre tudo. Ser sinceros com o que isso significa. Tá bem, ela sussurrou. E mesmo pelo telefone, ele ouviu o sorriso em sua voz. Obrigada. Depois que desligaram, Caden ficou parado diante da janela por muito tempo, observando a cidade seguir seu curso. Ele havia tomado uma decisão, mas algo dentro dele dizia que a escolha verdadeira ainda estava por vir. Quando o sol da manhã subiu, tingindo o loft de luz dourada, ele se perguntou se estava prestes a conquistar tudo o que nunca soube que queria, ou a perder a única pessoa que não podia substituir. O quarto do hotel boutique parecia grande demais e pequeno demais ao mesmo tempo. Zara estava parada aos pés da cama king size, as mãos alisando o tecido macio do vestido azul marinho, pela 10ª vez em 5 minutos. Escolhera aquele lugar com cuidado, neutro, elegante, acolhedor. A luz do entardecer atravessava as cortinas translúcidas, banhando o ambiente em tons dourados e serenos. Mas o coração dela batia em um ritmo que não tinha nada de sereno. Ela havia chegado 1 hora mais cedo. Precisava de tempo para se acalmar, para fazer as pazes com o que estava prestes a acontecer. Mas agora, a apenas 20 minutos da chegada de Caden, seu coração batia tão rápido que ela se perguntou se ele conseguiria ouvi-lo do corredor. Um leve toque na porta a fez estremecer. Sou eu, disse a voz de Caden,
suave e familiar, através da madeira. Zara respirou fundo, caminhou até a porta e a abriu lentamente. Ele estava ali, de jeans escuros e camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. O mesmo Caden de sempre, mas diferente. Havia algo nos olhos dele, um nervosismo contido, uma doçura rara. Oi, ela disse, abrindo espaço para que ele entrasse. Oi, você mesma, respondeu ele, o olhar percorrendo o quarto antes de voltar para o rosto dela. Você está linda. O elogio a atingiu de forma diferente. Não era leve ou casual como antes. Tinha peso, intenção, emoção. Obrigada, murmurou ela, fechando a porta atrás de si. De repente, cada centímetro de distância entre eles parecia cheio de eletricidade. Trouxe vinho e jantar caso esteja com fome. Achei que deveríamos conversar primeiro, ele disse em um tom sereno. Acho que é uma boa ideia. Sentaram-se no pequeno sofá junto à janela, próximos o bastante para sentir o calor um do outro, mas ainda mantendo um espaço entre si. Caden serviu o vinho, as mãos firmes, embora ela percebesse a tensão que vibrava sob a superfície. Então, começou ele, entregando-lhe uma taça. Como... Vamos fazer isso? A pergunta soou prática, mas Zara entendeu o significado oculto. Como dois melhores amigos cruzam uma linha que nunca ousaram atravessar? Honestamente, ela respondeu, levando a taça aos lábios. Não faço ideia. Nunca fiz nada assim, lembra? Caden sorriu e parte da tensão pareceu se dissolver. Certo. Bom, eu também não. Não assim. O que quer dizer? Perguntou ela curiosa. Ele colocou o copo na mesa, virou-se para encará-la completamente. Quero dizer que nunca estive com alguém que significasse tanto para mim. Alguém de quem eu realmente cuidasse desse jeito. É diferente. Tudo nisso é diferente. Zara sentiu algo se agitar dentro do peito, um alívio misturado a algo mais profundo, quase perigoso. Diferente como? Mais assustador, admitiu ele. Mais importante, como se eu precisasse fazer tudo certo, porque é você. A vulnerabilidade em sua voz desmontou algo dentro dela. Era por isso que o havia escolhido. Não só por confiança, mas porque ele se importava o suficiente para ter medo, porque isso também importava para ele. Caden, ela sussurrou, tocando a mão dele. Você não precisa ser perfeito. Não é isso que estamos fazendo aqui. Os dedos dele entrelaçaram-se aos dela, quentes, familiares, mas de um jeito novo, carregado de significado. Então, o que é isso? Perguntou ele. Zara observou as mãos unidas. É sobre confiança, sobre se sentir segura o bastante para ser completamente vulnerável com alguém. É escolher quem tem o direito de estar nesse momento da minha vida. Ela o encarou. É sobre estar com alguém que me enxerga, que realmente me vê. O olhar de Caden mudou e a respiração dela parou. Eu vejo você, disse ele em voz baixa. Sempre vi. As palavras pairaram entre eles, pesadas de 12 anos de amizade, de cuidado silencioso, de aceitação. Estou nervosa, ela confessou. Eu também. Ele sorriu, o polegar acariciando seus dedos. Mas é um nervosismo bom, daqueles que vêm antes de algo verdadeiro. Zara sorriu, sentindo a tensão dar lugar a algo mais suave. É, um nervosismo bom. Conversaram por mais uma hora, enquanto o sol se punha lá fora. As palavras fluíam naturalmente, entre confissões práticas e emoções profundas. Caden perguntou sobre seus limites, seus medos, o que ela esperava daquela noite. Zara contou coisas que nunca havia dito a ninguém, sobre sentir-se distante do próprio corpo, sobre a pressão de esperar a pessoa certa, sobre a solidão de ter se protegido por tanto tempo. Não quero que sinta que precisa cuidar de mim emocionalmente, disse ela em certo momento. Caden a observou por um instante, os olhos suaves, compreensivos, como se soubesse exatamente o que ela queria dizer,
e ainda assim estivesse disposto a cuidar. O quarto parecia menor, o silêncio mais denso, e pela primeira vez, Zara percebeu que talvez o verdadeiro risco não fosse o que estavam prestes a fazer, mas o que poderiam sentir depois. Eu sei que isso é muito para colocar sobre alguém. Caden balançou a cabeça, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez o coração de Zara disparar. Zara, cuidar de você emocionalmente é algo que venho fazendo há 12 anos. Não é um fardo. Ele fez uma pausa, parecendo lutar contra algo profundo dentro de si. É. É uma honra. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, pesada, carregada de significado. O silêncio que se seguiu era quase palpável, cheio de expectativa. Conforme o quarto escurecia, Caden estendeu a mão e acendeu um pequeno abajur, criando um círculo de luz dourada ao redor deles. A intimidade do gesto, ele se movendo por aquele espaço como se pertencesse ali, cuidando de pequenos detalhes, fez o pulso de Zara acelerar perigosamente. Você está pronta? Ele perguntou suavemente, sua voz rouca. Zara olhou para ele. Realmente olhou. Aquele homem que havia sido sua âncora por mais de uma década, que a conhecia melhor do que qualquer pessoa no mundo, que estava prestes a se tornar parte dela da forma mais íntima possível. A confiança que ela sentia era tão completa que tirou seu fôlego. Sim, ela disse, e cada fibra do seu ser confirmava aquela palavra. Caden se levantou e estendeu a mão para ela. Quando Zara a segurou, ele a ajudou a ficar de pé, seu toque gentil, mas firme. Agora estavam próximos, tão próximos que ela podia sentir o perfume dele. Podia ver o nervosismo ainda presente em seus olhos, ao lado de algo mais profundo, mais intenso, algo que a deixava sem ar. Zara, ele disse, sua voz baixa e cuidadosa. Preciso que você saiba de algo antes de fazermos isso. O quê? A mão livre dele subiu até seu rosto, o polegar traçando suavemente sua maçã do rosto. O toque enviou eletricidade por todo o corpo dela, fazendo cada terminação nervosa despertar. Isso não vai ser apenas físico para mim, ele confessou, vulnerabilidade crua em sua voz. Eu não acho que jamais poderia ser apenas físico com você. Então, se isso muda as coisas... Mas Zara já estava balançando a cabeça, já se inclinando para o toque dele, seu coração batendo descontroladamente. Não muda nada. Torna tudo perfeito. E quando Caden se inclinou para beijá-la pela primeira vez, suave, cuidadoso e cheio de 12 anos de amizade, confiança e algo que parecia perigosamente próximo ao amor, Zara percebeu que talvez estivesse mentindo para si mesma sobre o que aquilo significava para ela também. Mas naquele momento, com os lábios dele nos seus e sua mão quente contra sua pele, ela descobriu que não se importava com as implicações. Tudo o que importava era aquilo: a segurança de seus braços, a ternura em seu toque e a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, ela estava exatamente onde deveria estar. O tempo se movia de forma diferente naquele quarto de hotel, como se o mundo exterior tivesse concordado em pausar enquanto algo profundo se desenrolava entre eles. Zara acordou com a suave luz da manhã filtrando pelas cortinas e a sensação desconhecida, mas maravilhosa, do braço de Caden envolto protetoramente ao redor de sua cintura. Por um momento ela ficou perfeitamente imóvel, absorvendo a novidade de tudo. O calor do corpo dele contra o seu, o ritmo constante de sua respiração, a maneira como seu próprio corpo parecia diferente, transformado. A noite havia sido tudo o que ela esperava e nada do que havia imaginado. Gentil quando ela antecipava desconforto, apaixonado quando ela esperava contenção cuidadosa e emocionalmente avassalador de maneiras para as quais ela não estava preparada. Caden havia sido paciente e atencioso, verificando com ela constantemente, certificando-se de que estava confortável, de que se sentia segura. Mas houve momentos em que seu controle escorregou, quando seu toque se tornou mais urgente, quando ele sussurrou o nome dela como uma oração, e isso revelou vislumbres de algo mais profundo,
algo que fez seu coração disparar por razões que nada tinham a ver com prazer físico. Caden se mexeu atrás dela, seu braço apertando levemente ao redor de sua cintura, antes que ele parecesse se lembrar de onde estavam. Ela o sentiu ficar tenso, provavelmente se perguntando se ela estava acordada, provavelmente tentando descobrir como navegar por esse novo território em que haviam entrado. "Bom dia", ela disse suavemente, sem se virar ainda. Ela não estava pronta para ver o rosto dele, para ler qualquer expressão que pudesse estar ali. O silêncio que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade. "Bom dia." A voz dele finalmente veio, rouca, carregada de emoção contida. A voz de Caden soou rouca, ainda presa entre o sono e a vigília. Um tom suave, íntimo, que fez o coração de Zara acelerar. "Como você está se sentindo?" perguntou ele, a frase simples carregando o peso de tudo o que havia mudado entre eles. Zara demorou um instante para responder. Era difícil colocar em palavras. Por dentro, parecia estar diante de um imenso oceano. Lindo, profundo, mas impossível de ver onde terminava. "Diferente", respondeu enfim, com um pequeno sorriso. "Mas é um diferente bom." Caden passou a mão devagar pelo braço dela, num gesto leve, quase protetor. "Nenhum arrependimento?" "Nenhum", ela respondeu sem hesitar. "E você?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar perdido em algum ponto invisível. Então murmurou: "Também não me arrependo." Zara virou-se nos braços dele e encontrou o rosto que conhecia há tantos anos, agora mais sereno, mais humano, com uma vulnerabilidade que a fez prender a respiração. "Mas o quê?" perguntou baixinho, percebendo o turbilhão por trás do olhar dele. Caden levou a mão ao rosto dela, o polegar roçando de leve em sua pele. "Mas estou apavorado", confessou. "Porque o que aconteceu entre nós não foi apenas um momento, foi algo muito maior." O coração de Zara pareceu perder o compasso. Ela também havia sentido isso. Cada gesto, cada olhar, cada palavra dita com o cuidado de quem guarda um segredo. Mas ouvir ele admitir era como ver o invisível ganhar forma. "O que você quer dizer, Caden?" "Quero dizer que acho que venho mentindo para mim mesmo há muito tempo sobre o que sinto por você, sobre o quanto você significa para mim." O silêncio que seguiu foi denso, quase palpável. Entre eles havia uma ponte, construída com lembranças, confiança e um amor que talvez sempre tivesse estado ali. Zara respirou fundo. "Isso não era para acontecer." "Eu sei." Ele interrompeu com sinceridade. "Não era o plano. Você me pediu uma coisa e eu prometi manter as regras. Mas o que vivemos ontem mudou tudo. Fingir que nada mudou seria uma mentira." As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, brilhando nos olhos dela. "E o que isso significa para nós?" perguntou, a voz embargada. Caden suspirou. "Eu não sei. Só sei que não consigo voltar a fingir que você é apenas minha amiga. Não depois de tudo." Zara o observou, vendo ali o medo e a esperança lutando lado a lado. E entre tudo aquilo, algo mais. Amor. Puro, real, inevitável. Ela sorriu, ainda com os olhos marejados. "Talvez eu também tenha mentido para mim mesma." O rosto de Caden se iluminou, como se uma janela se abrisse dentro dele. "É mesmo?" Ela se aproximou, encostando a testa na dele. "Eu disse que era sobre confiança, sobre amizade, sobre segurança, e era. Mas também era sobre amor." Um silêncio doce se espalhou pelo quarto. Do lado de fora, a cidade começava a despertar. Carros, pássaros, vida normal, enquanto ali dentro, dois corações aprendiam a bater em um novo ritmo. Caden sorriu e ela retribuiu. Não havia mais incerteza, apenas a sensação de que algo profundo e verdadeiro finalmente havia encontrado seu caminho. Ele a puxou de leve para um abraço, e nesse gesto havia tudo: o medo, a ternura
e a promessa silenciosa de um amor que, mesmo vindo devagar, já era impossível de deter. Quando se afastaram, ele estava sorrindo. O primeiro sorriso completamente genuíno que ela via nele em dias. E agora? O que fazemos? Ela perguntou. Agora, disse ele, puxando-a para mais perto. Descobrimos juntos. Chega de fingir. Chega de limites cuidadosos. Vamos ver até onde isso vai. E se não der certo? E se estragarmos tudo? O rosto de Cadence ficou sério. Então estragamos juntos. Mas, Zara, e se der certo? E se isso for exatamente o que deveríamos ser? A possibilidade pairava entre eles, bela e aterrorizante. Zara pensou em todos os anos de amizade, em todos os momentos em que se sentira mais ela mesma ao lado dele, em todos os instantes em que quase desejara que algo entre eles fosse diferente, antes de rapidamente afastar esses pensamentos. Tudo bem, disse ela finalmente. Tudo bem, vamos ver até onde isso vai. Pediram serviço de quarto e passaram a manhã na cama, conversando, rindo e se tocando com uma liberdade nova. Caden desenhava padrões em sua pele enquanto ela contava sobre momentos ao longo dos anos em que quase disse algo, quase cruzou a linha. Ele admitiu que estava meio apaixonado por ela desde a faculdade, mas se convenceu de que era apenas amizade, porque perdê-la era impensável. Fomos idiotas, disse Zara, aninhada contra o peito dele, compartilhando morangos da bandeja do café da manhã. Idiotas cuidadosos, corrigiu Caden. Estávamos protegendo algo precioso. E agora ele a olhava, os olhos suaves com afeto e algo mais profundo. Agora somos corajosos o suficiente para arriscar por algo ainda mais precioso. À medida que o sol da manhã subia, espalhando retângulos quentes de luz pelas lençóis bagunçados do hotel, Zara sentiu uma satisfação que nunca havia experimentado. Não era assim que ela imaginava sua primeira vez, acordando apaixonada pelo melhor amigo. Tudo entre eles mudara profundamente. Mas, enquanto os dedos de Caden percorriam suavemente seus cabelos e ele depositava beijos delicados no topo de sua cabeça, ela percebeu que talvez as melhores coisas da vida fossem justamente aquelas que você nunca espera. A única pergunta agora era se eles seriam corajosos o suficiente para segurar isso. 2 semanas depois, Zara encarava a tela do celular no banheiro apertado de seu prédio, lendo a mesma mensagem pela 5ª vez. Não consigo jantar hoje. Emergência com cliente. Conferir grãos. C. Ela deixou o celular no balcão estreito da pia e se olhou no brilho frio da luz fluorescente. Olheiras profundas contavam a história de noites sem sono, de questionamentos sobre ter cometido o maior erro de sua vida. As últimas 2 semanas foram um turbilhão de momentos roubados e navegação cuidadosa. Encontros para café que pareciam primeiros encontros, apesar de 12 anos de amizade. Mãos entrelaçadas no carro, coração disparado como adolescente. Mensagens carregadas de novo peso, novo significado, novas possibilidades de mal-entendidos, mas também Cadence parecendo distante no almoço de ontem, chamadas interrompidas por reuniões, a sensação crescente de que, enquanto ela mergulhava cada vez mais no que quer que fosse isso entre eles, ele podia estar se afastando. Uma batida na porta do banheiro interrompeu seus pensamentos em espiral. Zara, você aí? Era Mônica, colega de trabalho e a amiga mais próxima que ela tinha no escritório. Já vou, respondeu. Zara pegou o celular e abriu a porta, encontrando Mônica com 2 xícaras de café e expressão preocupada. Você está péssima, disse Mônica, entregando uma das xícaras. O que aconteceu? Caminharam de volta para o pequeno escritório de Zara, passando pelo espaço aberto onde os colegas finalizavam o dia. A agência de branding onde Zara trabalhava era pequena, mas bem-sucedida, instalada em um galpão reformado, com paredes de tijolos à vista e ruídos constantes. Normalmente, ela adorava a energia criativa do lugar, mas hoje parecia esmagador. Lembra de quando te falei sobre meu amigo Caden?
disse Zara assim que fecharam a porta do escritório. Mônica ergueu uma sobrancelha. O milionário atraente, melhor amigo, por quem você está secretamente apaixonada há anos, mas nunca admitiu. Nunca disse que estava apaixonada por ele. Querida, nem precisava. Isso transparece no seu rosto toda vez que você menciona o nome dele. Mônica se acomodou na cadeira em frente à mesa de Zara. E o que aconteceu? Zara tomou um gole de café, ganhando tempo. Contara a Mônica sobre Caden ao longo dos anos, mas nunca a verdade completa. Nunca sobre sua virgindade. Nunca sobre o que pediu a ele. Nunca sobre o que aconteceu entre eles. Cruzamos algumas linhas, disse finalmente, com um fio de hesitação. E agora acho que ele está arrependido. Mônica inclinou-se para a frente, suavizando a expressão. O que te faz pensar isso? Zara puxou o celular e mostrou a mensagem. Era a terceira vez que ele cancelava planos naquela semana. E quando estavam juntos parecia diferente, cauteloso, tentando descobrir como decepcioná-la sem machucar. Ou, disse Mônica com delicadeza, talvez ele esteja assustado e não saiba lidar com o que quer que seja isso entre vocês dois. Zara olhou pela janela para a rua movimentada abaixo. A hora do rush começava, pessoas voltando para suas vidas normais, relações simples, sem complicações. Mas e se isso destruir tudo? E se eu pedi demais e agora estou perdendo meu melhor amigo? A voz de Mônica era firme. Você precisa falar com ele, de verdade. Não sobre trabalho, clima ou assuntos seguros. Sobre o que está acontecendo entre vocês. Antes que Zara pudesse responder, o celular vibrou novamente. Desta vez, era uma foto. Caden em um restaurante sofisticado, sorrindo para a câmera com 3 outras pessoas. 2 homens que ela reconheceu da empresa dele e uma mulher que não conhecia. Uma mulher linda, loira, com um vestido que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Zara. A legenda dizia: jantar importante com potenciais investidores. Queria que você estivesse aqui. Mas a mão da mulher repousava casualmente no braço de Caden, e a forma íntima como se inclinava para ele fez o estômago de Zara despencar. O que é isso? Mônica perguntou, notando a expressão de Zara. Zara mostrou a foto sem dizer uma palavra. Quem é ela? Não faço ideia. Zara pousou o celular, mãos levemente trêmulas, mas ele parecia confortável com ela. Mônica examinou a foto com mais cuidado. É um jantar de negócios, Zara. Tem outras pessoas ali. Não é um encontro romântico. Então por que parece que é? A pergunta ficou suspensa no ar. Zara sentiu as lágrimas ameaçando cair e piscou rapidamente para contê-las. Era exatamente o que temia. Cruzar a linha com Caden mudaria tudo, e ela poderia acabar perdendo-o completamente. Sabe o que eu acho? Disse Mônica após um momento. Acho que você está com medo. Finalmente conseguiu o que queria há anos, e agora procura razões para que não dê certo, porque isso parece mais seguro do que acreditar que pode funcionar. Não é isso? Mônica interrompeu suavemente. Zara, você está solteira desde que eu te conheço. Realmente solteira. Não namorando nem procurando. E de repente está em algo com a única pessoa que realmente importa para você. Isso é assustador. Zara sentiu a verdade das palavras de Mônica como um golpe físico. Ela estava procurando problemas, não estava? Interpretando distância em agendas ocupadas, vendo ameaças em jantares de negócios, interpretando o cuidado de Caden como rejeição em vez de reconhecer o mesmo medo que sentia. O celular vibrou novamente. Outra mensagem de Caden. Desculpa mesmo por hoje à noite. Compenso amanhã. Sinto sua falta. As palavras simples, sinto sua falta, aqueceram seu peito, mas também trouxeram confusão. Se ele sentia falta dela, por que continuava cancelando? Se isso importava para ele tanto quanto para ela, por que tudo parecia tão incerto? Acho que vou para casa, disse Zara, juntando suas coisas. Obrigada por me ouvir, Zara, disse Mônica, levantando-se também. Ligue para ele esta noite.
Não deixe isso se transformar em algo maior. Mas, enquanto Zara dirigia pelas ruas familiares de seu bairro, passando pela cafeteria onde ela e Caden haviam compartilhado centenas de conversas, pelo parque onde costumavam caminhar quando um deles precisava espairecer, não conseguia se livrar da sensação de que algo fundamental havia mudado. Talvez Mônica estivesse certa. Talvez ela estivesse se auto-sabotando porque ser vulnerável era assustador. Ou talvez Caden estivesse percebendo que cruzar aquela linha tinha sido um erro e estivesse tentando encontrar um caminho de volta para a segurança da amizade sem magoá-la. De qualquer forma, a certeza tranquila que sentira naquele quarto de hotel 2 semanas atrás havia desaparecido, substituída por uma ansiedade sufocante, dolorosamente familiar. Ao entrar na própria garagem, Zara tomou uma decisão. Amanhã, ela perguntaria diretamente a Caden o que estava acontecendo entre eles. Seria corajosa o suficiente para ouvir a verdade, fosse qual fosse. Mas naquela noite, permitiria a si mesma imaginar se a melhor coisa que já lhe acontecera já estava escapando. Zara não esperou até amanhã. Às 21h47, estava parada do lado de fora do prédio de Caden, o coração martelando contra as costelas enquanto pressionava o interfone do loft dele. A noite de outubro estava fria, e ela apertou a jaqueta ao redor do corpo, questionando a própria decisão de aparecer sem avisar. Zara. A voz dele pelo interfone soou surpresa. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Ela manteve a voz firme, embora as mãos tremessem. Posso subir? Houve uma pausa longa o suficiente para que ela começasse a duvidar se ele iria recusar. Então, a trava clicou e ela empurrou a pesada porta de vidro, entrando no saguão de mármore. A viagem de elevador até o 40º andar pareceu interminável. Zara encarava seu reflexo nas portas de aço polido, tentando invocar a coragem que sentira no carro. Parecia cansada, preocupada consigo mesma, como alguém que passa tempo demais analisando cada mensagem, cada plano cancelado, cada silêncio. Quando o elevador abriu, Caden a esperava na porta. Ainda usava a camisa social do jantar de negócios, embora tivesse afrouxado a gravata e dobrado as mangas. Atrás dele, o loft iluminado pelas luzes suaves da cidade, com janelas do chão ao teto, parecia familiar e ao mesmo tempo diferente. Oi, disse ele suavemente. Entra. Ela passou por ele, mas naquela noite o espaço parecia estranho. Menos um refúgio, mais território desconhecido, onde as regras pareciam incertas. Como foi o jantar com os investidores? Perguntou sem rodeios. Caden fechou a porta e se virou para encará-la. Foi produtivo. Podemos ter um novo acordo de parceria. Ele fez uma pausa, estudando sua expressão. Você viu a foto? Não era uma pergunta. Ele a conhecia bem o suficiente para ler a tensão em sua postura, a maneira cautelosa como mantinha distância. Eu vi. Zara moveu-se para o centro da sala, posicionando o grande sofá entre eles. Ela parecia amigável. Zara. A voz de Caden carregava um aviso. Não faça isso. Faça o quê? Ela replicou, tentando manter a calma. Perguntar sobre a mulher que estava grudada em você enquanto supostamente sentia minha falta? As palavras saíram mais afiadas do que pretendia e viu Caden recuar levemente. Grudada em mim? Ele passou a mão pelos cabelos, naquele gesto familiar de frustração. Ela apertou minha mão e tocou meu braço durante a conversa. Isso é ser profissional, é? Zara cruzou os braços sobre o peito. Porque para mim pareceu muito mais do que isso. Não era. Caden deu um passo à frente, a voz firme. Vivian Burke é uma potencial parceira de negócios, nada mais. O nome atingiu Zara como um golpe físico. Vivian Burke. Ela conhecia aquele nome. Já ouvira em revistas de negócios, nas páginas sociais. Uma executiva de tecnologia bonita, bem-sucedida, exatamente o tipo de mulher que normalmente aparecia ao lado de Caden em eventos públicos. Certo, disse Zara, a voz oca.
Uma parceira de negócios que por acaso parece uma supermodelo e tem um fundo milionário maior que o salário anual da maioria das pessoas. O que isso tem a ver com alguma coisa? Perguntou Caden, confuso. Tudo. A palavra explodiu da boca de Zara antes que ela pudesse se conter. Tem tudo a ver com tudo, Caden. Ela é o seu mundo. Bem-sucedida, sofisticada. Alguém que entende a sua vida de um jeito que eu nunca vou entender. Caden a encarou, algo como dor passando em seu rosto. É isso mesmo que você pensa? Que eu sou um sujeito raso que só se importa com dinheiro e status? Não, Zara começou, depois parou. Porque no fundo, não era exatamente isso que estava dizendo? Eu não sei mais o que pensar. A confissão pairou entre eles, crua e honesta. Então deixa eu te ajudar, disse Caden, contornando o sofá até ficar bem na frente dela. Quer saber no que eu estava pensando durante aquele jantar? Quer saber por que eu ficava olhando o celular? Porque eu esperava que você me mandasse uma mensagem. Quer saber por que terminei a noite mais cedo e voltei para casa? Porque eu preferia estar aqui, sentindo sua falta, do que fingindo interesse em portfólios de investimento e projeções de mercado. Zara sentiu os olhos arderem com lágrimas. Então por que você continua se afastando de mim? Por que parece que está se distanciando? A expressão de Caden suavizou-se. Ele levantou as mãos e segurou o rosto dela com cuidado. Porque eu estou com medo, disse simplesmente. Porque isso é novo e assustador. E eu não quero estragar. Porque você é a pessoa mais importante da minha vida. E eu estou tentando descobrir como ser seu, seja lá o que formos, sem perder a amizade que tem sido o meu alicerce por 12 anos. Seja lá o que formos? Zara deu um passo atrás, fazendo com que as mãos dele caíssem. É isso o que somos para você? Algo indefinido que você tenta administrar? Não, não é isso, Porque eu posso te dizer o que isso é para mim, interrompeu ela, a voz ganhando força. Isso é eu me apaixonando pelo meu melhor amigo. É eu passando noites em claro, me perguntando se você pensa em mim do mesmo jeito que eu penso em você. É eu morrendo de medo de ter pedido algo que mudou tudo entre nós. E agora você está tentando encontrar um jeito educado de voltar a como as coisas eram antes. Caden ficou completamente imóvel. Você está se apaixonando por mim? A pergunta veio num sussurro, quase inaudível. Eu achei que já estava, murmurou ela. Mas nessas 2 últimas semanas, vendo você se afastar, sentindo como se estivesse te perdendo, percebi que não estou mais caindo. Eu já caí. Eu estou apaixonada por você, Caden. Completamente, assustadoramente apaixonada. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. A cidade continuava sua sinfonia noturna lá fora, mas dentro do loft, o mundo parecia suspenso no ar. Então Caden se moveu. Em 2 passos largos, cruzou a distância entre eles e a puxou para seus braços. O beijo foi desesperado, urgente, cheio de alívio, desculpa e algo que parecia voltar para casa. Quando se separaram, ofegantes, ele encostou a testa na dela. Eu também te amo, disse a voz rouca. Estou apaixonado por você há tanto tempo que já nem lembro como era não estar. E é exatamente por isso que eu estava com medo. Porque isso não é só sobre nós, é sobre tudo. Nossa amizade, nossos futuros, a possibilidade de perder a relação mais importante da minha vida. Zara sentiu algo apertado no peito finalmente se desfazer. Então, o que a gente faz agora? Perguntou quase num sussurro. A gente para de ter medo, respondeu Caden, deslizando as mãos até as dela. Paramos de pensar demais, de tentar nos proteger, de nos machucarmos. Confiamos no que sentimos um pelo outro, mesmo que seja arriscado, principalmente porque é arriscado. Ele sorriu, e naquele sorriso, Zara viu o homem por quem havia se apaixonado, corajoso, sincero e completamente presente.
As melhores coisas da vida geralmente são. Zara ficou na ponta dos pés e o beijou novamente, desta vez mais suave, cheio de promessa e possibilidades. Mas, mesmo enquanto se derretia em seus braços, enquanto o alívio a inundava, uma pequena voz na sua mente sussurrava que apenas o amor talvez não fosse suficiente para navegar pela realidade complicada de dois mundos tão diferentes colidindo. Mas naquela noite, ela escolheu ignorar essa voz e se concentrar na sensação de estar exatamente onde deveria. O gala beneficente era tudo o que Zara temera. Lustres de cristal espalhavam luz cintilante sobre mulheres em vestidos de grife e homens em smokings impecavelmente cortados. Todos se moviam pelo salão principal do Ritz-Carlton com uma confiança natural que vinha de uma vida inteira de riqueza e privilégio. Zara alisou a frente de seu vestido preto, a peça mais cara de seu guarda-roupa, comprada especialmente para o evento, e tentou não se sentir como se estivesse fantasiada. "Você está incrível", murmurou Caden em seu ouvido enquanto atravessavam a multidão. Sua mão estava quente e firme nas costas dela, um ponto de ancoragem em meio a tantas faces desconhecidas. "Tenho medo de dizer algo errado e te envergonhar", ela sussurrou de volta. "Impossível." Ele parou e se virou para encará-la, expressão séria. "Você nunca poderia me envergonhar, Zara. Você é a pessoa mais inteligente e interessante aqui." Ela queria acreditar nele. Mas quando uma mulher com diamantes do tamanho de uvas passou, rindo de algo que seu acompanhante disse em francês perfeito, Zara sentiu novamente o peso familiar de não pertencer. Aquele era o mundo de Caden, o mundo de galas beneficentes e parcerias de negócios, de casas de verão em Hamptons e viagens de inverno a Aspen. Ela conhecia isso intelectualmente. Havia visto fragmentos ao longo dos anos, mas estar imersa nesse universo, tentando navegar nele como namorada em vez de amiga, tornava as diferenças entre suas vidas gritantes e quase intransponíveis. "Caden!" A voz de uma mulher cortou a conversa ambiente. Zara se virou para ver Vivian Burke se aproximando. Ela estava deslumbrante em um vestido verde esmeralda que provavelmente custava mais que o salário mensal de Zara. O cabelo loiro preso em um coque elegante, exibindo brincos de diamante que brilhavam a cada movimento. "Vivian", disse Caden educadamente. "Bom te ver de novo." "E você deve ser Zara", disse Vivian, com um sorriso perfeito. Dentes brancos, calor na medida certa, completamente não ameaçador, o que, de alguma forma, tornava tudo ainda mais intimidante. "Caden me contou tanto sobre você." "Contou?" Zara conseguiu responder, aceitando a mão estendida de Vivian. Sua pegada firme, confiante, unhas impecáveis. "Ah, sim. A brilhante consultora de branding que o conhece desde o ensino médio. Que maravilhoso que vocês continuaram tão próximos todos esses anos." O ênfase em amigos foi sutil, mas inconfundível. Zara sentiu Caden se tensionar ao seu lado. "Na verdade", disse ele, a voz carregando um leve tom firme, "Zara e eu estamos juntos agora. Ela é minha namorada." Algo passou pelo rosto de Vivian. Surpresa ou cálculo, talvez, mas o sorriso dela não vacilou. "Que adorável", disse. "Estou tão feliz por vocês." "Caden, devemos conversar mais tarde sobre o projeto de Singapura. Tenho algumas ideias que podem te interessar." E assim, ela se foi, deslizando pela multidão com a graça de alguém que pertencia ali completamente. "Bem, ela parece simpática", disse Zara, tentando manter a voz leve. Caden olhou para ela, a preocupação vincando sua testa. "Está tudo bem?" Antes que Zara pudesse responder, outro casal se aproximou. Os Harrisons, antigos amigos da família de Caden, segundo a rápida apresentação dele. Eram educados, perguntando sobre o trabalho de Zara, assentindo nos momentos certos enquanto ela explicava o que envolvia consultoria em branding. Mas Zara percebeu os olhares avaliativos, a maneira como observavam seu vestido, suas joias,
seu passado. A noite seguiu de forma semelhante. Caden a apresentou a associados de negócios e antigos amigos, e Zara sorriu, manteve conversas, tentando não se sentir como um espécime sob um microscópio. Todos eram perfeitamente cordiais, mas havia uma corrente subjacente de surpresa e, em alguns casos, julgamento velado sobre a escolha de companhia de Caden. Durante o jantar, ela se viu sentada entre a esposa de um gerente de hedge fund que falava exclusivamente sobre sua recente viagem a Mônaco e um empreendedor de tecnologia que claramente não sabia como se comunicar com alguém fora de seu círculo social. Do outro lado da mesa, observava Caden envolvido em uma conversa animada com um grupo de investidores completamente à vontade e sentia a distância entre eles como uma dor física. Então, Zara, dizia a esposa do gerente Constance, ela pensou, o que seus pais fazem? Era uma pergunta aparentemente inocente, mas Zara sabia o que realmente queria saber. Qual é a sua origem? Sua educação? Você realmente pertence aqui? Minha mãe era enfermeira, respondeu Zara com calma. Ela faleceu há alguns anos. Meu pai trabalha na construção civil. As sobrancelhas perfeitamente arqueadas de Constance se ergueram levemente. Que interessante. A conversa seguiu, mas Zara sentiu o peso daquele momento. Durante o prato principal, desculpou-se precisando de ar, de espaço, de escapar da cortesia sufocante de pessoas tentando decifrar o que ela fazia ali. O banheiro do hotel era um santuário de mármore e iluminação suave. Zara se encostou no balcão, encarando seu reflexo no espelho, tentando reconciliar a mulher que via com a profissional confiante que era em seu próprio mundo. A porta se abriu e Vivian entrou, retocando o batom já perfeito. Evento lindo, não é? Disse de forma casual. Maravilhoso, respondeu Zara, sem se sentir capaz de falar mais. Sabe, continuou Vivian, tampando o batom e se virando diretamente para Zara. Realmente acho maravilhoso que você e Caden estejam juntos. Ele merece alguém que o faça feliz. Obrigada, Zara respondeu com firmeza, mas ainda sentindo o peso da conversa. Só espero que você entenda no que está se metendo. A voz de Vivian permaneceu agradável, mas havia aço por baixo. Este mundo, nosso mundo, não é fácil para quem vem de fora. Expectativas, escrutínio, avaliação constante. É preciso um tipo especial de pessoa para lidar com isso. Zara endireitou a coluna. Está dizendo que eu não sou esse tipo de pessoa? Não estou dizendo nada, respondeu Vivian com um sorriso afiado. Apenas observo que o amor, embora maravilhoso, nem sempre é suficiente para preencher certos abismos. As palavras atingiram seu alvo com precisão cirúrgica. Zara sentiu cada uma delas se infiltrar em seus medos mais profundos, em suas piores inseguranças sobre o que ela representava para Caden e se algum dia seria suficiente. Com licença, murmurou e saiu do banheiro com passos instáveis. Encontrou Caden à mesa, olhando ao redor com expressão preocupada, que desapareceu assim que a viu. Aqui está você, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira dela. Estou bem, respondeu, tentando se acomodar de volta, mas não estava. As palavras de Vivian ecoavam em sua cabeça, misturando-se com cada olhar de lado e comentário educado, porém desdenhoso, que suportara durante toda a noite. O restante do jantar passou como um borrão. Zara sorriu e assentiu, dando respostas apropriadas, mas por dentro sentia-se afogando. Quando a noite finalmente terminou e eles estavam no carro de Caden a caminho do seu apartamento, o silêncio entre eles pesava, cheio de tensão não dita. Você está quieta, disse Caden enquanto aguardavam no semáforo. Aconteceu alguma coisa? Zara olhou pela janela para a paisagem noturna da cidade, apenas cansada. Zara. A voz dele era suave, mas insistente. Fala comigo. Ela se virou para encará-lo,
O homem que amava, sentado ao volante de seu carro caro, vestindo seu smoking impecável, e sentiu o peso de todas as diferenças entre eles pressionando seu peito. Você já pensa sobre isso? Perguntou baixinho. Quão diferentes nossas vidas são. O que você quer dizer? Ele perguntou confuso. Sobre tudo. Esta é a sua vida, Caden. Aquelas pessoas, aquele estilo de vida, aquelas expectativas. E eu... Ela respirou fundo, trêmula. Eu não me encaixo. Isso não é verdade, certo? O semáforo ficou verde e ele retomou a direção, mas Zara podia ver a tensão em sua mandíbula. Passei a noite inteira me sentindo uma impostora, como se todos pudessem ver que eu não pertenço ali. Você pertence aonde quiser estar, disse Caden firme. E você pertence a mim. Eu pertenço? A pergunta saiu menor do que queria. Aquela noite parecia encaixar um quadrado em um buraco redondo, e ela começava a pensar que talvez Vivian estivesse certa. As mãos de Caden se apertaram no volante. O que Vivian disse a você? Zara fechou os olhos, exausta. Que o amor nem sempre é suficiente para preencher certos abismos. O carro caiu em silêncio, exceto pelo zumbido do motor e os sons distantes da cidade. E você acredita nela? Sua voz cuidadosamente controlada. Não sei mais em que acreditar, sussurrou Zara. Só sei que a noite me fez perceber quão diferentes somos, e talvez isso importe mais do que queremos admitir. O silêncio no apartamento de Zara era ensurdecedor. Ela estava na pequena cozinha, ainda vestindo o vestido preto do gala, preparando mecanicamente um chá que não queria, enquanto Caden estava no sofá, a gravata borboleta desfeita e pendendo no pescoço. O contraste entre seu modesto apartamento de um quarto e o mundo do qual acabavam de sair parecia mais gritante do que nunca. Você está me afastando, disse Caden suavemente da sala de estar. Zara não respondeu. Não podia. Ele estava certo. E ela não sabia explicar que afastá-lo parecia a única forma de proteger o que restava de seu coração. A chaleira assobiou e ela despejou a água sobre o saquinho de chá, mãos trêmulas. Pelas paredes finas do prédio, ouvia a televisão dos vizinhos, o som de pessoas normais vivendo vidas normais. Pessoas que não precisavam se preocupar se pertenciam ao mundo do namorado. Zara. A voz de Caden agora estava mais próxima. Ela se virou e o encontrou parado na entrada da cozinha, expressão misturando frustração e dor. Por favor, fala comigo. O que você quer que eu diga? Ela colocou a chaleira no balcão com mais força do que precisava. Que a noite tinha sido maravilhosa. Que se sentiu completamente confortável sendo julgada por cada pessoa que encontrou. Que adorou ouvir Vivian explicar que ela não pertence à sua vida. Ela não fala por mim, disse Caden, entrando na pequena cozinha. A opinião dela não importa, não é? Zara se virou para encará-lo completamente. Porque ela não está errada, Caden. Aquela noite provou que eu te observei naquela sala e você estava no seu elemento. Você pertencia ali de um jeito que eu nunca vou pertencer. Mas isso não significa que seja tudo. As palavras explodiram dela. Meses de insegurança enterrada finalmente liberados. Zara respirou fundo, o coração batendo tão alto que mal conseguia ouvir a própria voz. Estou dizendo... Ela engoliu em seco, a garganta apertada. Estou dizendo que talvez seja a hora de parar antes que a gente destrua o que ainda resta de bom entre nós. O silêncio que se seguiu era espesso, cortante. O relógio na parede marcava segundos que pareciam socos. Então é isso? Perguntou Caden, a voz baixa, rouca. Depois de tudo, você quer desistir? Zara olhou para ele e o que viu partiu seu coração. A mistura de incredulidade e dor nos olhos dele. O mesmo homem que há poucas horas havia segurado sua mão com tanto orgulho diante de todos. Eu não quero desistir, ela disse, a voz trêmula. Mas eu também não quero ser o ponto fraco da sua vida.
Você não é o meu ponto fraco, Zara. Caden deu um passo à frente, mas ela recuou. Você é a razão de eu continuar tentando ser melhor. Ela balançou a cabeça, lágrimas finalmente escapando. E ainda assim, estar comigo está te custando mais do que você quer admitir. Não é verdade. É sim, a voz dela falhou. Eu vi isso nos olhares, nos comentários, nas comparações. Vi o quanto você tenta me proteger desse mundo, como se eu fosse feita de vidro. Eu não quero ser alguém que você precisa justificar, Caden. Ele ficou imóvel, o maxilar tenso, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Então o que você quer ser? Ele perguntou, quase num sussurro. Alguém que pertence. A resposta saiu quebrada, mas verdadeira. E eu nunca vou pertencer àquele mundo, por mais que eu te ame. Eu não preciso que você pertença a ele. Caden explodiu, a voz finalmente se quebrando. Eu só preciso de você. Zara enxugou o rosto, respirando com dificuldade. E eu só preciso respirar, Caden. E agora, com você, eu não consigo. A dor que passou pelo rosto dele foi quase insuportável de ver. Ele deu um passo em direção a ela, mas ela levantou a mão, impedindo-o. Por favor. Não. A voz dela era um sussurro trêmulo. Se você vier até mim agora, eu não vou conseguir ir embora. Por um longo momento, eles apenas se olharam, dois corações tentando lembrar como se soltarem um do outro. Finalmente Caden falou com a voz despedaçada. Eu nunca quis que isso fosse fácil, só verdadeiro. Zara sorriu tristemente. E talvez seja isso que dói tanto, porque foi verdadeiro. Cada segundo. Ela pegou a bolsa, as chaves e parou na porta, sem coragem de olhar para trás. Adeus, Caden. Quando a porta se fechou atrás dela, o som pareceu ecoar pelo apartamento como o último bater de um coração que finalmente desistia de lutar contra o inevitável. Do outro lado, Caden ficou parado, imóvel, ouvindo o silêncio que ela deixou. O tipo de silêncio que não se preenche com mais ninguém. Zara olhou para ele. Realmente olhou. O homem que tinha sido seu porto seguro por 12 anos. Aquele que a amparou nas noites mais escuras, que celebrou cada conquista e enfrentou cada tempestade ao lado dela. O homem a quem ela pedira para ser o primeiro e que lhe dera tudo o que ela quis, e muito mais. O homem que agora estava prestes a perder, não porque ele tivesse deixado de amá-la, mas porque ela estava com medo demais de lutar pelo que tinham. Estou dizendo que talvez devêssemos voltar a ser apenas amigos, murmurou, sentindo cada palavra cortar sua garganta como vidro. Antes que destruamos o que sempre tivemos, tentando transformar isso em algo que talvez nunca tenha sido destinado a ser. O silêncio que se seguiu parecia uma sentença. Pesado, denso, carregado de tudo o que haviam construído e de tudo o que estavam prestes a destruir. O olhar de Caden passou por várias emoções, dor, incredulidade, raiva, até finalmente se fixar em algo frio, resignado. Se é isso que você quer, ele disse baixo, a voz sem vida. Não se trata do que eu quero, respondeu Zara quase num sussurro. Trata-se do que faz sentido. Ele assentiu lentamente, o maxilar tenso. Certo, o que faz sentido? O olhar dele percorreu a cozinha pequena, o apartamento modesto, a vida simples que ela havia construído. E então, Zara viu o exato momento em que ele tomou sua decisão. Então, acho que não há mais nada a dizer. Ele pegou o paletó que estava jogado no sofá e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Só para você saber, disse, a voz controlada, mas quebrando nas bordas. Você nunca foi um peso para mim, Zara. Você foi tudo. E então ele se foi. A porta se fechou, e com ela tudo o que restava deles. Zara ficou parada por um instante, o eco das palavras dele girando pelo apartamento vazio.
Depois sentou-se no sofá, tentando convencer a si mesma de que deixar ir o melhor que já lhe acontecera era, de algum modo, a escolha certa. Mas o coração sabia a verdade. Era tarde demais. 3 semanas depois. 3 semanas de silêncio que pareceram 3 anos. Zara estava em sua mesa de trabalho, encarando o mesmo arquivo há mais de uma hora. As palavras dançavam na tela, borradas por uma névoa de exaustão e arrependimento. Lá fora, a chuva de novembro riscava o vidro em tons de cinza, a mesma cor que agora tingia tudo em sua vida. O celular vibrou. Mensagem de Mônica. Ainda nada dele? Zara digitou rápido. Não. E é melhor assim. Mas quando apertou o enviar, o peito se apertou com a mentira. Nada naquelas semanas tinha sido para o melhor. Ela tinha perdido o apetite, o sono e, pior que tudo, a capacidade de pensar em qualquer coisa que não fosse Caden Rowe e o olhar devastado dele quando ela destruiu tudo entre os dois. Nova mensagem. Zara, você precisa consertar isso hoje. Antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Mônica entrou, de salto, cabelo impecável e com 2 xícaras de café nas mãos. Precisamos conversar, disse, colocando uma das xícaras sobre a mesa e sentando-se diante dela. E nem ouse me dizer que está bem, porque você está com a cara de quem não dorme há um mês. Eu estou trabalhando, murmurou Zara, sem convicção. Não, você está olhando para essa tela fingindo trabalhar enquanto se destrói por dentro. Mônica cruzou os braços. E, sinceramente, isso precisa parar. Zara suspirou. Eu já te disse, Mônica. É tarde demais. Tarde demais coisa nenhuma. A amiga inclinou-se para a frente, o tom firme, mas o olhar cheio de compaixão. O que você fez foi estúpido. Monumentalmente, catastroficamente estúpido, mas não é irreversível. Zara levantou os olhos, cansada. É sim. Você não viu o rosto dele. Não ouviu o que eu disse. Então me conta. E de repente tudo saiu de uma vez. O baile, os comentários venenosos de Vivian, a briga no apartamento, o momento em que chamara o relacionamento de erro. Mônica ouviu tudo, em silêncio, o rosto mudando de expressão a cada detalhe. Quando Zara terminou, ela soltou um suspiro incrédulo. Meu Deus, Zara, você foi direto para a opção nuclear, né? Eu estava protegendo nós dois. Não. Mônica balançou a cabeça. Você estava se protegendo de ter que ser corajosa, de ter que lutar pelo que queria, de acreditar que merecia ser amada de verdade. As palavras caíram como golpes. Zara piscou, tentando conter as lágrimas. Isso não é justo. É sim. A voz de Mônica era gentil, mas implacável. E o pior é que você conseguiu se convencer de que foi nobre, de que estava sendo altruísta ao ir embora, quando na verdade foi só medo. O silêncio voltou, pesado, mas diferente. O tipo de silêncio que nasce quando a verdade finalmente encontra espaço para respirar. E pela primeira vez em semanas, Zara sentiu o coração bater com algo que não era dor. Era arrependimento. E talvez esperança. Zara sentiu as lágrimas ameaçarem cair pela 100ª vez em 3 semanas. Não importa mais. Acabou. Murmurou para si mesma. Acabou mesmo? Mônica perguntou firme, tirando o celular da bolsa e mostrando uma foto do Instagram. Caden estava num evento de negócios, sorrindo para a câmera, mas os olhos denunciavam tudo. Havia um vazio ali que a perfurava o peito. Porque ele parece tão miserável quanto você, Mônica comentou. Zara analisou cada detalhe do rosto dele. O terno azul marinho que ela sempre disse que ficava perfeito nele, o sorriso educado. Mas a postura derrotada, os ombros caídos, diziam mais do que qualquer palavra. Ele provavelmente está melhor assim, sussurrou Zara, com a voz trêmula. Você está louca? Mônica elevou a voz levemente. Esse homem te ama há 12 anos. 12 anos, Zara. Mônica continuou, firme.
E quando você finalmente deu a ele a chance de mostrar o quanto você significa para ele, você jogou tudo no rosto dele por causa de alguma socialite ciumenta que te fez sentir insegura. Não foi só a Vivian? Zara tentou se defender. Foi sim. Mônica inclinou-se para trás, cruzando os braços. Foi ela. Foram seus próprios medos, sua incapacidade completa de acreditar que alguém poderia te amar exatamente como você é. Mas, principalmente, foi covardia. A palavra atingiu Zara como um soco, porque era verdade. Ela tinha sido covarde. Escolheu o caminho mais fácil, abraçando a dor familiar da solidão em vez da possibilidade assustadora de ser verdadeiramente feliz. Mesmo que você esteja certa, murmurou Zara. Já é tarde demais. Eu destruí tudo. Eu disse a ele que me amar tinha sido um erro. Então você precisa dizer a ele que estava errada, respondeu Mônica, determinada. Sem desculpas, sem autopiedade, sem medo. Você vai até o escritório dele agora e luta pelo melhor que já aconteceu na sua vida. Zara balançou a cabeça. Não posso. E se ele não quiser me ver? E se ele já tiver seguido em frente? E se... E se ele ainda não tiver seguido? Mônica interrompeu. E se ele estiver sentado no escritório agora, sentindo sua falta tanto quanto você sente a dele? E se ele estiver esperando que você seja corajosa o suficiente para voltar e consertar o que quebrou? A possibilidade pairou entre elas, aterrorizante e esperançosa ao mesmo tempo. Eu nem sei o que dizer, murmurou Zara. Comece com a verdade, Mônica disse suavemente. Diga que você o ama. Que teve medo foi estúpida e estava errada. Diga que quer lutar pelo que vocês têm, em vez de fugir. Zara olhou pela janela cinza da tarde, depois voltou os olhos para o rosto de Mônica, firme e encorajador. Pela primeira vez em 3 semanas, sentiu algo além do desespero borbulhar no peito. Pequeno, frágil, mas estranhamente parecido com esperança. E se for tarde demais? Perguntou uma última vez. Então pelo menos você saberá que tentou, respondeu Mônica. Mas eu não acho que seja tarde demais. Um amor como o de vocês dois não desaparece por causa de uma briga, mesmo que tenha sido terrível. Zara respirou fundo, as mãos trêmulas e o coração batendo tão rápido que parecia ecoar em seus ouvidos. Pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar direito. Ok, disse firme. Vou fazer isso agora, antes que eu perca a coragem. Mônica sorriu triunfante. É minha garota. Agora vai lá e reconquista o seu homem. 1 hora depois, Zara estava no saguão do prédio de Caden, a coragem vacilando enquanto encarava o banco de elevadores que a levaria até o escritório dele. Ela havia escolhido o melhor vestido, arrumado a maquiagem e ensaiado cada palavra durante toda a viagem. Mas agora, diante da realidade de vê-lo de novo, todas as frases ensaiadas se espalharam como folhas ao vento. O elevador subiu lentamente, parando a cada andar, enquanto cada segundo parecia se arrastar até o interminável 32º andar. O coração de Zara batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Cada toque do botão do andar era como um tambor de guerra anunciando que o momento da verdade finalmente havia chegado. Zara respirou fundo, o coração batendo com força, enquanto as portas do elevador se abriam. Helen, a assistente de Caden, sempre tão gentil com ela, ergueu os olhos do computador surpresa. Zara, eu não sabia que você vinha hoje. Deixe-me ver se o Caden está... Ele está em reunião com Vivian Burke. A voz masculina, firme e conhecida, veio de trás de Helen. Zara se virou devagar. Lá estava ele, Caden, o homem que ela amava e que havia deixado. Ele parecia exausto, com sombras escuras sob os olhos e uma rigidez no maxilar que denunciava noites sem descanso. Ela já estava de saída, disse Vivian, surgindo ao lado dele, perfeita, como sempre. Cabelos impecáveis, sorriso afiado, perfume caro que dominava o ar. Que surpresa,
disse ela, o tom doce demais para ser sincero. Bem, Caden, continuaremos nossa conversa sobre a expansão de Singapura depois. Pense no que eu disse. E então passou por Zara como se ela fosse invisível, deixando atrás de si um rastro de perfume e veneno. O silêncio que ficou era denso, cortante. 3 semanas de dor, saudade e palavras não ditas pairavam entre eles como uma fenda impossível de atravessar. Helen, disse Caden, sem desviar o olhar de Zara. Segure minhas ligações. Claro, respondeu a assistente, discretamente voltando à sua mesa. Entre. Ele deu um passo para o lado, abrindo caminho. Zara passou por ele devagar, o ar carregado do cheiro familiar de seu perfume. Cada passo doía. Cada batida do coração lembrava o que ela havia perdido, e por culpa própria. Quando a porta se fechou atrás deles com um clique suave, o mundo pareceu encolher até caber naquele escritório silencioso. Então, disse Caden, caminhando até a mesa sem se sentar. O que a traz aqui, Zara? A voz dele era fria, educada, neutra. A mesma voz que usava com clientes e estranhos. E isso a dilacerou. Vim dizer que eu estava errada. As palavras escaparam antes que ela pudesse pensar. Errada sobre tudo. Sobre nós sermos um erro. Sobre eu não me encaixar no seu mundo. Sobre o amor não ser o bastante. Eu estava errada em tudo. Caden não se moveu. Estava? Perguntou impassível. Sim. Ela deu um passo à frente, mas parou quando viu a tensão nos ombros dele. Eu estava com medo, Caden. Apavorada. Medo de não ser boa o suficiente para você. Medo de te envergonhar. Medo de te perder de qualquer jeito. Então eu me convenci de que ir embora era o certo, que estava protegendo nós dois. Mas eu só estava protegendo a mim mesma. Ele respirou fundo. A voz continuou neutra, mas havia algo diferente nos olhos dele. Um lampejo breve de dor ou esperança. Entendo. E o que fez você mudar de ideia? Zara sentiu a garganta apertar. As últimas 3 semanas foram o pior inferno da minha vida, piores do que quando perdi minha mãe, piores do que qualquer dor que já senti. Porque eu não perdi só o meu namorado, Caden. Sua voz tremeu. Eu perdi o meu melhor amigo. Perdi a única pessoa que me conhece de verdade. Perdi o homem que eu amo mais do que a própria vida. Algo se quebrou na expressão dele. O controle impecável deu lugar a uma emoção crua, contida. Zara, começou ele, mas ela o interrompeu, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu te amo, Caden. Amo tanto que chega a me assustar. E sim, o seu mundo me intimida. E sim, eu me senti deslocada naquele baile. E sim, Vivian Burke me fez sentir como se eu não pertencesse ali. Ela deu um passo mais perto, a voz ganhando força. Mas sabe o que eu percebi? Eu não preciso pertencer ao seu mundo. Ela respirou fundo, os olhos fixos nos dele. Porque o meu lugar... Sua voz baixou, trêmula, mas firme. Sempre foi ao seu lado. O silêncio que se seguiu era quase sagrado. O som do relógio de parede ecoava como um coração batendo. Caden a encarava, e nos olhos dele havia tudo. Dor, amor, raiva, saudade. Uma tempestade contida prestes a transbordar. Eu só preciso pertencer a você. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Cadência a observava, o rosto indecifrável, e Zara sentiu o coração se partir novamente, preparando-se para ouvi-lo dizer que era tarde demais, que ela o ferira profundamente, que certas palavras não podiam ser desditas. Mas, em vez disso, ele atravessou a sala em 3 passos firmes e a puxou para seus braços. O abraço foi como voltar para casa e desmoronar ao mesmo tempo. Caden a segurou com força contra o peito, o rosto enterrado em seus cabelos, e Zara sentiu o leve tremor em suas mãos pressionadas contra suas costas. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Apenas se mantiveram ali, no silêncio do escritório,
permitindo que 3 semanas de dor e distância se dissolvessem na simples presença um do outro. Eu senti tanto a sua falta, ele sussurrou em seu ouvido, a voz rouca, carregada de emoção. Deus, Zara, senti tanto a sua falta. Ela se afastou um pouco para encarar seu rosto, e o que viu nos olhos dele era o reflexo exato da própria dor. Me desculpe, disse ela, a voz embargada. Me desculpe por tudo o que eu disse, por chamar o que tínhamos de erro, por te afastar quando tudo o que você queria era me amar. Cadence tocou seu rosto com as mãos, os polegares secando as lágrimas que desciam por suas bochechas. Eu devia ter lutado mais por você. Devia ter feito você entender. Não, Zara balançou a cabeça com firmeza. Você fez tudo certo. Fui eu quem teve medo. Medo de ser feliz, de acreditar que merecia isso, que merecia você. Zara, ele respondeu com ternura, a voz firme. Você merece tudo. Amor, felicidade e alguém que enxergue o quanto você é incrível. E se o meu mundo não consegue ver isso, então talvez seja o meu mundo que precise mudar. Não você. Antes que ela pudesse responder, um som seco ecoou pela sala. Toque, toque. Os dois se separaram lentamente quando a voz de Helen surgiu pelo interfone. Cadence, desculpe interromper, mas Vivian voltou. Ela diz que é urgente sobre o projeto de Singapura. O estômago de Zara afundou. A realidade batendo à porta, lembrando-a de todos os motivos pelos quais havia partido. Mas antes que ela pudesse dar um passo atrás, antes que o medo voltasse a dominá-la, Cadence segurou firme sua mão. Diga a ela que estou em reunião, disse ao interfone, sem desviar os olhos de Zara. Uma reunião importante, que não pode ser interrompida. Mas ela insiste, começou Helen. Helen, a voz dele soou com a calma autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. Peça a Vivian que agende um horário para a próxima semana. O que ela precisa pode esperar. Um breve silêncio. E então a resposta surpresa de Helen. Claro, avisarei a ela. Zara o olhou, o coração acelerado, sentindo algo quente e frágil florescer dentro do peito. Você acabou de dispensar uma oportunidade de negócio milionária. Por mim? Não, disse Cadence, aproximando-se e a envolvendo novamente nos braços. Eu acabei de escolher você, acima dos negócios, das expectativas, de tudo o que tenta nos separar. E vou continuar escolhendo você, todos os dias, enquanto você me deixar. Mas o projeto de Singapura, começou ela, vai acontecer. Ou não. Sempre haverá outro projeto, outra oportunidade, outra Vivian Burke querendo decidir como eu devo viver. Ele tocou o queixo dela com delicadeza e completou, com um sorriso suave que fez o coração de Zara disparar. Mas só existe uma você, Zara. Uma única mulher que foi minha melhor amiga por 12 anos, que me conhece melhor do que eu mesmo e que me faz querer ser um homem melhor só por existir. Ela sentiu novas lágrimas escorrerem por suas bochechas, mas essas eram diferentes. Não eram de tristeza nem de medo, eram de puro alívio, de amor. Eu não sei como fazer isso, sussurrou, a voz trêmula, como estar com alguém cujo mundo é tão diferente do meu. Como não me perder dentro dele? Cadence se aproximou, o olhar firme, mas cheio de ternura. Então, a gente descobre juntos. Vamos traçar nossos próprios limites. Ir aos eventos que importam para você também, não só aos do meu trabalho. Vamos construir algo que funcione para os dois, não só para um. Zara mordeu o lábio. E se eu te envergonhar? Ele sorriu, um sorriso suave, sincero, cheio de amor. Impossível. Você nunca poderia me envergonhar, Zara. Só me deixar orgulhoso. Ela hesitou. E se a Vivian estiver certa? E se o amor não for o bastante? O silêncio que seguiu foi pesado, intenso. Cadence a observou com seriedade. Talvez o amor sozinho não baste, disse enfim com calma.
talvez também precise de coragem, de renúncia e da vontade de lutar um pelo outro quando tudo ficar difícil. Mas nós temos tudo isso, não temos? Zara pensou nos últimos dias, nas noites em claro, na dor de viver longe dele e na coragem que precisou para vir até ali e se entregar de vez. Temos, respondeu baixinho. Então temos o suficiente. Ele murmurou, beijando sua testa com delicadeza. Mais do que o suficiente. Um som cortou o momento. Batidas insistentes na porta. Cadence suspirou e foi atender. Do outro lado, Vivian. E atrás dela, Ellen, com uma expressão de desculpas. Eu tentei impedir, disse Helen rapidamente. Está tudo bem, Helen, respondeu Cadence, calmo, mas firme. Vivian, o que posso fazer por você? O olhar de Vivian percorreu os dois, percebendo a proximidade, a intimidade. Seu sorriso perfeito vacilou. Eu queria discutir o cronograma de Singapura. Começou, a voz perdendo a segurança habitual. Os investidores esperam uma resposta até sexta. E terão uma, respondeu Cadence com tranquilidade. Por e-mail. Não há necessidade de outra reunião. Mas, Cadence, estamos falando de uma oportunidade de 40 milhões de dólares, insistiu ela. E ela receberá toda a atenção que merece, interrompeu, o tom agora irrefutável. Durante o expediente. Agora, eu estou exatamente onde devo estar. Vivian olhou mais uma vez, depois voltou-se para Zara. E dessa vez em seus olhos havia algo novo. Talvez respeito, talvez rendição. Entendo, disse baixinho. Então, aguardarei seu e-mail. Ela virou-se para ir embora, mas parou na porta. Pelo que vale, disse a voz mais suave do que Zara jamais ouvira. Ele nunca olhou para ninguém como olha para você. Eu devia ter percebido antes que isso não era algo que eu poderia disputar. E saiu. Zara ficou imóvel, o coração disparado. Ela acabou de admitir derrota? Perguntou, ainda sem acreditar. Cadence fechou a porta, apoiando-se nela com um meio sorriso. Acho que sim. Eu não entendo, murmurou Zara. Ela parecia tão certa de que eu não pertencia a esse mundo. Ela só queria te afastar, disse Cadence suavemente, porque enxergou o que eu sentia, mesmo quando eu tentava esconder, mesmo quando éramos só amigos. Esconder? Ela perguntou, surpresa. Ele deu uma risada curta, sem humor. Zara, eu te amo desde a faculdade. Ela sentiu um nó se formar na garganta e cada palavra dele caía sobre ela como um golpe, misturando dor e alívio. Passei anos vendo você namorar outras pessoas, consolando-me com a ideia de que, ao menos, eu podia ser seu amigo. Quando você finalmente me pediu, quando cruzamos aquela linha, não foi apenas para te dar o que você queria. Foi para finalmente mostrar o que eu sentia o tempo todo. Todo o tempo? Ecoou na mente de Zara, como se tivesse levado um soco físico. Sim, todo o tempo. Ele se afastou da porta e segurou suas mãos entre as dele, com firmeza e ternura. Então, quando você chamou de erro quando disse que deveríamos voltar a ser amigos, não foi apenas perder uma namorada, Zara. Foi perder a única chance que pensei que teria de te amar do jeito que sempre quis. O coração de Zara se partiu e se curou ao mesmo tempo. Por que você não me contou? Porque eu tinha medo de te perder completamente. Sua amizade era a coisa mais preciosa da minha vida, e eu não podia arriscar. Pensei que, se eu conseguisse me contentar com o que tínhamos, seria suficiente. Caden levantou suas mãos entrelaçadas e depositou um beijo suave nos nós de seus dedos. Agora sei que a vida é curta demais para se contentar com o suficiente quando se pode ter tudo. As palavras ficaram ali, suspensas entre eles, carregando 12 anos de amizade, 3 semanas de coração partido e a promessa de algo belo e incerto se estendendo à frente.
E agora? Perguntou Zara baixinho. Agora, disse Caden, puxando-a para mais perto, paramos de ter medo. Paramos de deixar que outras pessoas definam o que devemos ser um para o outro. Paramos de fugir da melhor coisa que já nos aconteceu. E se ficar difícil? Se houver mais galas, mais Vivian Burkes, mais momentos em que eu sentir que não pertenço? Então enfrentamos juntos, disse ele simplesmente. E lembramos que a única opinião que importa é a nossa, que o único mundo em que precisamos caber é aquele que criamos juntos. Zara olhou em seus olhos e viu o futuro, bagunçado, complicado e absolutamente perfeito. Conversas madrugada adentro, domingos preguiçosos, jantares de negócios em que ele seguraria sua mão discretamente sob a mesa, noites silenciosas em seu pequeno apartamento. Uma vida construída sobre amizade, amor e a coragem de se escolher todos os dias. Ok, disse ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Vamos construir um mundo juntos. E enquanto os braços de Caden se apertavam ao redor dela e o sol da tarde atravessava as janelas do escritório, banhando-os em luz dourada, Zara finalmente entendeu o que Vivian tinha errado. O amor sozinho talvez não seja suficiente para atravessar todas as barreiras, mas amor com coragem, com escolha, com a disposição de lutar um pelo outro. Isso era tudo. 2 anos depois, a cerimônia ao ar livre era simples, íntima, nada como o casamento grandioso que todos esperavam. Zara estava à beira do jardim da casa de seu pai, ajeitando o tecido fluido de seu vestido de marfim. Através das portas francesas, via os convidados reunidos no gramado, uma mistura perfeita de 2 mundos que aprenderam a coexistir. Mônica ao lado de Helen, ambas enxugando discretamente os olhos. Seu pai, desconfortável, mas orgulhoso em seu melhor terno, conversava com o parceiro de negócios de Caden sobre projetos e tendências do mercado. Pronta para isso? Perguntou seu pai, aparecendo ao seu lado, com aquele sorriso gentil que sempre lembrava sua mãe. Mais do que pronta, respondeu Zara com todo o coração. Os últimos 2 anos não foram perfeitos. Houve dúvidas, eventos sociais onde ainda se sentia deslocada, viagens a trabalho que os mantiveram separados por mais tempo do que gostariam. Mas cada desafio, cada medo, cada escolha, os trouxe exatamente até ali, prontos para construir o resto da vida juntos. Mas também tinham existido aquelas manhãs silenciosas de domingo no loft de Caden, o cheiro de café, o som da chuva batendo nas janelas, conversas que começavam em sussurros e terminavam em promessas, noites inteiras falando sobre sonhos e medos, sobre o que queriam ser e o que temiam perder. A vida que antes era dele e dela, aos poucos se tornara deles. Caden cumprira sua promessa. Estabeleceram limites, equilíbrio. Alternavam entre os 2 mundos. Galas de caridade, seguidas de churrascos de bairro, jantares de negócios, compensados por cafés na velha cafeteria onde tudo começou, e ele, com seu jeito tranquilo e firme, a convenceu a deixá-lo investir em seu negócio de consultoria, ajudando-a a alcançar mercados que ela jamais teria imaginado. Ela está com medo, mas tentando disfarçar. Clássico da Zara, disse Mônica a Helen, passando pela janela. Zara sorriu, balançando a cabeça. Algumas coisas, de fato, nunca mudavam. Então, a música começou. Não a tradicional marcha nupcial, mas com aquela canção. A que tocava naquele quarto de hotel, 2 anos antes, quando tudo entre eles havia mudado. Escolha de Caden. E era perfeita. Ela atravessou as portas francesas e pisou no gramado, o braço firme do pai a seu lado. E por um instante, o ar lhe faltou. Caden a esperava sob um arco simples, decorado com rosas brancas e era. O terno azul marinho realçava seus olhos escuros, mas não era isso que fazia o coração de Zara tropeçar. Era o olhar dele, um misto de pura alegria e algo quase infantil,
como se ele ainda não acreditasse totalmente que aquele momento era real. A cerimônia foi breve, íntima, oficiada pelo mesmo juiz que havia casado seus pais 30 anos antes. Cada um escreveu seus próprios votos. Quando chegou a vez de Caden, sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Zara, começou ele, um dia você me pediu para estar no momento mais importante da sua vida. Achei que sabia o que isso significava, mas eu estava errado. Cada momento com você foi importante, cada riso, cada lágrima, cada terça-feira comum, quando acordo e lembro que, de alguma forma, quase impossível, você me escolheu. Ele fez uma pausa, passando o polegar pelos dedos dela. Você me ensinou que amor não é tentar caber no mundo do outro, é construir um novo mundo juntos, maior, melhor, mais nosso do que qualquer um poderia criar sozinho. Então hoje, eu não prometo só te amar. Prometo continuar construindo com você. Continuar escolhendo a coragem em vez do medo. Continuar acreditando que o que temos vale cada luta. Quando foi a vez de Zara, ela olhou para a pequena reunião de amigos e familiares e depois para o rosto dele. Eu costumava achar que o amor era encontrar alguém que me aceitasse como eu sou, disse ela com a voz embargada. Mas você me mostrou que é sobre encontrar alguém que veja quem eu posso me tornar e ame as duas versões igualmente. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Você foi meu melhor amigo, meu porto seguro, minha maior aventura. E agora é meu marido. O que parece, ao mesmo tempo, a coisa mais natural do mundo e a mais milagrosa. Prometo parar de fugir quando as coisas ficarem assustadoras. Prometo confiar que o que temos é forte o bastante para resistir a qualquer tempestade. Prometo continuar te surpreendendo, continuar crescendo ao seu lado e continuar me apaixonando por você todos os dias. Quando o juiz os declarou marido e mulher e Caden a beijou, o jardim explodiu em aplausos e risos emocionados, mas Zara mal os ouviu. Tudo o que existia naquele momento era o som do coração dele batendo junto ao dela. E a certeza profunda, tranquila, arrebatadora, de que finalmente eles estavam em casa. Tudo em que Zara conseguia se concentrar era no toque dos lábios do marido nos seus, no jeito como ele sorria contra sua boca. Ah, perfeita sensação de que aquele momento, pelo qual haviam lutado tanto, era absolutamente certo. A recepção aconteceu ali mesmo, no jardim, com luzes de corda piscando sobre as cabeças, e uma banda local tocando jazz suave. O pai de Zara brindou, emocionado, falando sobre assistir à coragem da filha florescer. Mônica fez um brinde àqueles amigos teimosos que precisavam ser empurrados rumo à felicidade. Até Helen encontrou palavras, comentando como Caden havia se transformado de um empresário bem-sucedido, porém solitário, em alguém que irradiava contentamento. Quando a noite começou a se acalmar, Zara se viu na beira do jardim, de braços dados com Caden, observando os convidados conversarem e rirem sob o céu estrelado. Algum arrependimento? Perguntou ele, envolvendo-a por trás. Apenas um, disse ela, encostando-se em seu peito. Qual seria? Eu queria que minha mãe pudesse estar aqui para ver tudo isso. Os braços de Caden se apertaram em torno dela. Ela teria adorado te ver tão feliz. Ela teria adorado você, corrigiu Zara, emocionada. Ela sempre dizia: eu saberei quando encontrar a pessoa certa, porque vai parecer que estou voltando para casa. E parece que você voltou para casa? Ele perguntou curioso. Zara virou-se em seus braços, encarando-o. Aquele homem que fora seu ponto de apoio por 14 anos, seu amante por 2, e agora seu marido, há exatas 4 horas. Ela pensou na jornada que os trouxera até ali, o medo, as incertezas, os erros, as reconciliações, a construção gradual de algo bonito e sólido. Não, disse baixinho, e viu confusão passar pelo rosto dele. Não parece voltar para casa. Ela ficou na ponta dos pés e o beijou suavemente. Aparece
partir para a maior aventura da minha vida, com a única pessoa com quem eu realmente quero explorar o mundo. O sorriso de Caden brilhou radiante. Senhora? Rowe? Acho que esta vai ser uma grande aventura. Senhora Rowe, respondeu ela, amando o som do nome compartilhado. Estou contando com isso, disse ele rindo. Enquanto eles dançavam lentamente ao som da música suave da recepção, Zara refletiu sobre como havia se enganado 2 anos antes. O amor sozinho não tinha sido suficiente para atravessar os abismos entre eles. Mas amor combinado com coragem, confiança e a disposição de se escolher todos os dias. Isso foi tudo o que precisaram para construir algo duradouro, belo e totalmente seu. Sob o céu estrelado, com risadas que se misturavam ao ar da noite, Zara soube que isso não era um fim. Era o começo mais perfeito que ela poderia imaginar. Você teria coragem de amar alguém completamente, sabendo que isso poderia mudar tudo? Quais escolhas você já fez por amor? E o que faria se estivesse no caminho de Zara e Caden? Sua participação no canal é muito importante. Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigada por assistir até o fim. Se você gostou da história, não se esqueça de se inscrever, deixar um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Sua participação é essencial. Até a próxima!